filhos de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-lo no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. E perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? E responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos de Israel, de seus filhos, se nos dê 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: os darei. Eu vou lá para o 10, tá, irmãos? Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu a água do céu. E não deixou que as águas... Amém? Amém. Eu quero falar hoje sobre essa mulher, Rispa. Alguém já ouviu falar dela aqui? Já. Da irmã Rispa? Está fazendo uma campanha. Né? É uma história assim triste, né? É uma história de resiliência, de não desistir do seu propósito, né? E nós, mães, nós temos isso, né? A gente não desiste. Não desiste fácil. Mas para que vocês entendam o contexto de tudo isso que aconteceu aqui, eu preciso voltar lá em Josué, no capítulo 9, né? Quando o Senhor preparou a terra de Canaã para dar aos filhos de Israel, o Senhor deixou várias leis, vários estatutos, né? É como se fosse a nossa constituinte hoje, né? A gente tem que estar lendo para a gente não errar. E Deuteronômio é a constituinte do povo de Israel. E eu falo que Davi, quando levou a arca para Jerusalém de modo errado, foi um dia que ele não leu a Bíblia. Saul matou os gibeonitas porque não leu a Bíblia, né? E Josué também errou porque não leu a Bíblia. Por quê? Porque lá em Deuteronômio, né, tá tudo escrito, irmãos. Estava tudo assim. O Senhor falou: olha, eu vou deixar tudo escrito. Vocês vão errar só porque vocês têm preguiça de ler. Como nós, né? A gente erra porque não tem preguiça de ler a Bíblia, né? Mas o Senhor deixou tudo escrito para eles, para que eles não errassem quando eles entrassem na terra, quando eles fossem conquistar a terra. No capítulo 7, 1 ao 2, está lá escrito, né? Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, vocês terão que lançar fora todas aquelas nações. Não farão com elas aliança com aquele povo de Canaã. Era proibido eles fazerem aliança, dar suas filhas em casamento, ou seja, era para eles exterminar aquele povo. Não era para deixar ninguém. O que acontece? Certo dia, os gibeonitas que habitavam na terra de Canaã ouviram falar do povo de Israel, que eles haviam destruído Jericó, que eles haviam destruído a cidade de Ai, e eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo e inventaram algo para enganar os israelitas. O que eles fizeram? Porque lá em Deuteronômio 20 e 11 ao 15, tá? Vocês vão anotando depois você ler, que não vai dar tempo de ler. O Senhor também avisou eles, falou: olha, é o seguinte, do povo de Canaã, daquele território que eu estou dando para vocês, todos aqueles povos, os heveus, os filisteus, os jebuseus, tudo quanto era eu, vocês tiram, vocês expulsam.
Porém, nações fora da terra de Canaã, ou... Estão entendendo o raciocínio? Então, esses gibeonitas, eles pensaram assim, vamos fingir que somos de outras terras, que não sejam de Canaã. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram roupas velhas, eles pegaram pão mofado, eles rasgaram, eles fizeram de maltrapilho, como se eles viessem de um lugar bem distante. E chegaram entre os israelitas e falaram, olha, nós somos de uma terra bem distante. Para provar que nós somos de uma terra bem distante, está aqui o nosso pão, já está até mofado, as nossas roupas já estão bem rasgadas, porque nós já caminhamos muito. E nós ouvimos falar de vocês e queremos fazer aliança com vocês. Com esses povos de fora, se eles aceitassem a aliança e quisessem fazer aliança com o povo de Israel, Israel podia fazer aliança. Só que nesse dia Josué não leu a Bíblia e não consultou ao Senhor e simplesmente falou, tudo bem, nós vamos fazer aliança com vocês. Vocês não serão mortos, nós protegeremos o seu povo. Fez toda aquela aliança. Irmãos, e a aliança ela não pode ser quebrada. Aliança é coisa séria. Por que o Senhor abomina o divórcio? Porque o crente, hoje, nós não temos mais aquela palavra que a gente tinha de antes, não. Não era quando a gente falava, a gente cumpria, né? Os nossos pais, né? Antigamente. Por que a palavra de Deus diz que o crente tem que ser sim, sim, não, não, por essa procedência maligna? Porque tem que ter palavra. E o Senhor disse, não fareis. Então, independente do que acontecesse ali agora, eles iam sofrer as consequências. Certo dia, Josué vai guerrear e descobre que os gibeonitas eram da terra de Canaã. Aí ele não pôde matar eles. Não podia expulsá-los mais. Tinha que protegê-los, porque eles haviam feito uma aliança. Então eles pegaram aqueles povos e fizeram deles rachadores de lenha, servos deles. Mas eles jamais poderiam tocar neles, jamais poderiam matá-los, porque era uma aliança. E Deus não ia revogar essa aliança. Mas lá, por acaso, Saul também, que não leu a Bíblia nesse dia, perseguiu os gibeonitas e matou os gibeonitas. Quando Davi está no trono, lá já bem na frente, né? Há fome em Israel. E sempre fome em Israel era sinal de quê? De pecado, não é? O Senhor tiraria a sua mão, as suas bênçãos, blá, 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 né? Então Deus tiraria a chuva, que seria sinônimo de maldição. Tem pecado. E Davi consulta ao Senhor. E o Senhor diz, porque, tem sangue do povo de Saul. O povo de Saul matou os gibeonitas. Davi, ao invés de Imaginei está com raiva de mim, porque meu filho fez algo contra ela, se eu pergunto, Imaginei, o que a senhora quer que eu faça com meu filho? Dá uma surra nele. Pode cachê. É claro que ela está com raiva, né? Aí eles vão e perguntam para a pessoa que está sendo ofendida. Davi vai aos gibeonitas e pergunta, o que vocês querem? O que vocês querem que nós façamos por vocês? Né? Só que Davi achou que eles iam pedir ouro, prata, riquezas. Eles falaram, não. Nós não queremos prata. Nós não queremos ouro. Nós não queremos nem matar seu povo. A gente só quer que você entregue os filhos de Saul para nós. Para nós enforcarmos. Para que limpe o sangue daqueles dos nossos que Saul derramou lá em Gibeá, lá na terra de Saul. Só que Davi, né, ele já era rei. E esses eram o quê? Descendentes de Saul. Provavelmente ele pensou, descendente de Saul, pode um dia levantar contra mim, pode querer roubar meu reino, né? Tomar meu reino. Dá-lhe os filhos de Saul. E Saul tinha uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Ela tinha 2 filhos, Armone e Mefibosete. Mefibosete, que não é o de Lodebar, não. Tá? É outro.
O do amigo lá de Davi, não. De Jonatas, Davi havia feito o quê? Uma aliança. Então ele não poderia dar o filho de Jonatas. Então ele pegou os filhos de Merab, os filhos de Rispa, e entregou para esses homens, para que eles o enforcassem ao Senhor. Assim disseram os hebreus, para que nós enforcamos ao Senhor. Irmãs, vocês acham que se Davi tivesse consultado a Deus, Deus iria permitir isso? Não, Deus tem todos os meios, né? Deus ia pedir outra coisa, mas ele não consultou, ele simplesmente entregou. E o certo é que eles pegaram os filhos de Rispa e os filhos de Merab e os enforcaram. Agora veja a diferença. Nós só vemos aqui Rispa defendendo seus filhos. Não vê Merab. E a Bíblia diz que eles enforcaram os filhos de Merab e os filhos de Rispa. E quando eles foram tirados da forca, Rispa fez que tipo uma cabana ali perto dos filhos dela. E, irmãs, o que eu mais assim admiro nessa história, porque não foi um dia, não foi 2, não foi 3 e não foi 4. Para espantar as aves de rapina, para espantar os animais do campo, para que não tocassem nos seus filhos. Sabe por quê? Porque ela acreditava que eles não eram culpados pelo sangue daqueles que o seu pai havia derramado. E é interessante porque a Bíblia diz que todos aqueles que eram enforcados, que eram pregados em madeiros, eles eram malditos. E o certo é que depois que isso aconteceu, nós não vimos mais falar em Davi. É como se Davi tivesse ido para a guerra ou para a cidade dele e não olhou mais para aquela mulher. E ela continuou ali a defender os seus filhos. Sabe por que ela fez isso? Ela queria mostrar ao rei Davi que os filhos dela não eram aquilo que estavam dizendo deles. Ou seja, irmãs, os seus filhos não é aquilo que o diabo diz que eles são. Amém. Não é. Por mais que ele venha esfregar na tua cara todos os dias, você ora, olha como eles estão. Você ora, você vai para a igreja, todo mundo vai ser diz não, mas eles são do Senhor Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Não há área de rapina, não há demônios que possam tocar na... E não, talvez tu não orou hoje, mas tu orou ontem. E Deus já recebeu a sua oração. Amém, Jesus, glória a Deus. A sua oração. E aquela glória a mulher, Deus. Ela, irmãos, foram 6 meses, ela vendo os seus filhos sendo decompostos em cima da terra, mas ela queria que eles tivessem um sepultamento digno, porque quando eles tivessem um sepultamento digno, aí sim o povo iria dizer, não, então eles não eram malditos. Vocês estão entendendo? E ela ficou ali, as aves vinham, porque todos aqueles que eram mortos e deixados para que as aves comessem. Vocês lembram quando Davi foi enfrentar o gigante Golias? O que ele dizia? Vem você a mim com o pau, como se fosse cachorro, pedra, eu vou te jogar para as aves e os animais comerem. Porque era tipo assim, você não vale nada. Você vai ficar aí jogado. E quem vai te comer são as aves do céu e os animais do campo. E aí Davi retornou para ele, não, pois eu vou em nome do Senhor, e eu que vou te matar, e você que vai ser jogado no campo, e lá quem vai te comer serão as aves de rapina e os animais. Porque todos aqueles que não tinham sepultado, ficou 6 meses. Todos os dias não tinha ave que chegasse perto dos seus filhos. Até que um dia, essa história chegou ao ouvido do rei Davi. E o rei Davi se compadeceu dela. E foi lá e pegou os seus filhos
ainda pegou os corpos de Saul, que também estava ainda em terra estranha, e trouxe, fez um sepultamento digno. Está entendendo? Aleluia. Ela não desistiu. Aleluia, Jesus. Por mais que a gente ore e não vê no momento que Deus está fazendo, mas Deus está trabalhando. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque Deus trabalha no invisível, nós não estamos vendo, mas o céu está Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. O pastor Hernandes diz assim que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Aleluia. Você está entendendo? Deus trabalha quando você ora, Ele levanta Aleluia, o trono Jesus. por a sua oração. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele intercede por nós. Aleluia, Jesus. Você acha que Deus não vai te ouvir? Amém, Você Jesus, glória a acha que Deus. Deus Aleluia, vai Jesus. não está te vendo? Obrigada, Jesus. Oh, meu irmão, oh, minha irmã. Não foram um dia, 2, 3, foram mais de 6 meses. Não deixa o inimigo colocar assim no seu ouvido, sabe? Adianta não. Adianta não. Acabou, está perdido. É mentira dele, porque ele só sabe mentir. Ele só sabe mentir. Ora, crendo, acreditando que as suas orações chegaram no trono. Aleluia. De Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Creia. Só creia, irmão. Nós só precisamos crer. Amém, Jesus. Orar e descansar. É como se eu olhasse aqui para a irmã e falasse: irmã, faz isso para mim. E fosse embora para casa e acreditando que ela vai fazer. É assim que a gente Amém, tem que fazer, Jesus. acreditar que Deus vai fazer e Ele vai fazer. Glória a Deus, A palavra de aleluia. Deus diz que as nossas orações são colocadas, as nossas lágrimas são colocadas dentro de um odre e levado perante o Senhor, e todas elas são contadas. Glória a Deus. Cada lágrima tem um significado, não é? Aleluia. Aí Deus deve pegar cada lágrima, olha, essa lágrima aqui é pelo filho, essa é pelo esposo, essa, porque nós é perante o Senhor. É algo assim que, é por isso que eu nem sempre perto de ninguém, porque eu sou muito chorona. E diante de Deus, e eu nem gosto muito de chorar, mas na oração eu me derramo perante o Senhor. Porque é uma graça. Parece que quando você chora, sua alma é lavada. Aí eu me trago à mente esse versículo, fala: leva, anjo, todas as minhas lágrimas ao meu Deus, porque Ele sabe de todas elas. Então, irmãs, pegue o exemplo desta mulher. Ela está lá escondidinha, né? Entre tantas histórias. Você acha uma ispa na vida que não desistiu dos seus filhos? Que ela disse para a sociedade: não, eles não são malditos. Né? Quantas pessoas querem difamar os nossos filhos, e a gente diz: não, eles são bênção do Senhor. Glória a Deus. O diabo aleluia. diz: é maldito, você diz: não, é bênção do Senhor. Glória a Até que Deus. disso chega diante do trono e Deus não resiste, Amém. levanta do trono e traz de volta os seus filhos. Glória a Deus, seus aleluia, esposos, Jesus. aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem orado perante o Senhor. Amém, Jesus. Porque não é em vão aquilo que nós colocamos Amém. perante o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então essa mulher recebeu do rei Davi o que ela lutou, para que ele honrasse os seus filhos. Oh, Deus. E ela ficou sozinha, a outra não foi. Que diferença na sua casa? Seja aquela mulher que faça a diferença, irmãos. Amém, Jesus. Porque nós nascemos para isso. Sabe, nosso papel não é pesado, não. É muito bom. Sabe, porque nós temos um legado, não é? De carregar os filhos aos pés do Senhor. Aleluia. Até mesmo o marido. É. Eu sempre digo aqui para vocês, eu não digo, falo assim: olha, irmãos, ore mais fale. Ore mais fale, não é? Uhum. Eu todo ano, eu sempre leio a Bíblia, mas eu coloquei em mim agora de ler ela mais na cronológica, bem assim, mais sequencial, né? O ano passado eu li, aí o ano passado eu chamei meu esposo: não, vamos ler a Bíblia comigo? Vamos. Eu li sozinho, não li.
Aí o ano desse ano, eu de novo, amor, vamos ler a Bíblia todo esse ano? Vamos. Pois agora ele está lendo. Oh, Aleluia, beleza. Jesus. Que aí pensa que ele está lá, e ele, aí quando ele começa a ler, ele lê. Eu fico quietinho, caladinho, não fecho nem a vasilha, para não tirar a atenção dele, sabe? Que ele ouviu, o Espírito Santo foi, sabe, foi trabalhando. E aí quando ele está lendo, você não vai trabalhando, você vai falando, vai dando vontade. Porque, irmãos, a gente tem que orar e tem que falar. Amém. Não é brigar, mas você vai falando. Você tem um filho desviado, vai falando de Jesus com amor para ele. Fala, meu filho, volta, meu filho, Jesus te ama. Tem um marido, você vai fazendo com jeitinho mesmo. Até marido crente, você tem que ainda trazer para Jesus. É vendo nós fazendo. Né? Amém. Eu acho bonitinho meu marido, porque eu falo para ele é assim, quando a irmã de Nera, ele já levanta de manhã e fala assim, você vai para a igreja hoje? Eu falei, não, hoje não. Você vai para a igreja hoje? Eu vou. Então ele já sabe que eu venho para falar, né? Então, assim, ele é o meu entusiasta, né? Ele me põe para, né? Então, irmãos, é bom demais quando você tem alguém que te incentiva, mas aí você também tem que incentivar ele, sabe? Você tem que mostrar para ele que é bom estar servindo ao Senhor, que é bom ler a Bíblia, que é bom estar... Gente, é a coisa melhor no mundo. Então, quando hoje eu vejo ele lendo a Bíblia assim, falo, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado. Porque nunca é em vão os nossos esforços. Nunca é em vão aquele que se planta diante do Senhor. Porque a colheita é certa, mas a colheita é boa. É boa. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.